Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lucas e a gente vai fazer agora uma revisão legal sobre geradores elétricos e responder algumas questões. Então fique até o final do vídeo para saber todas as questões. Olha que tem questões que podem estar lá no simulado, então prestem atenção. Geradores elétricos. Bom, vocês já viram nas aulas aí do professor Boaro, né, que gerador elétrico é um dispositivo que consegue converter diferentes formas de energia em energia elétrica. Como assim, professor? Olha, ele pode pegar uma energia mecânica, uma energia química, uma energia solar e transformar isso em energia elétrica. E imagina como foi, quão grande é isso para as nossas vidas atualmente, porque, por exemplo, o próprio carro. O carro, para acender o farol, para fazer muitas funções dentro do carro, ele precisa de uma bateria. Essa bateria, assim como as pilhas, ela tem uma química dentro dela. Essa química é que gera a energia elétrica aqui nesses terminais. E isso faz com que a energia seja utilizada em toda a parte do carro, né? Por exemplo, também na usina eólica, né? Como é que funciona? O vento, ele vem, bate nessas pás enormes, as pás giram e com isso, esse movimento, essa energia mecânica das pás manda essa energia lá para o gerador e o gerador transforma isso em energia elétrica. E na usina hidrelétrica, a gente tem sempre um reservatório, onde tem um duto, que é um canal de passar água. O duto orienta a água a passar por uma turbina, essa turbina gira e no momento que ela gira está ligada a um gerador e esse gerador transforma essa energia mecânica da turbina em energia elétrica e daí essa energia elétrica é mandada para a cidade, né, por meio das linhas de distribuição de energia e essa água volta para o rio. Nós temos dois tipos de geradores, pessoal: gerador real e o gerador ideal. A partir de agora eu quero que todos vocês prestem bastante atenção nisso e fixem bem essa ideia na cabeça. Olha, a tensão que um gerador produz dentro dele não é a tensão fornecida realmente para um circuito. Por quê? Porque vai haver perdas. Perdas de quê, professor? Perdas na energia, por exemplo, na forma de calor, na forma de atrito, na forma sonora. Então aqui, ó, nesse circuito pilha, lâmpada, o que acontece? A pilha, ela produz dentro dela uma tensão elétrica. Essa tensão vai fazer com que a corrente, né, a diferença de potencial entre o polo positivo e negativo, vai fazer com que haja um movimento ordenado dos elétrons que vão passar por esse fio condutor, vão passar pela lâmpada e ela vai brilhar, certo? Só que o fio condutor não é um fio ideal, a pilha não é ideal. Vai haver perdas durante esse caminho e dentro da pilha. Então a energia que ela produz não é energia que não é a tensão que vai ser de fato dada para o nosso circuito. Aqui, por exemplo, na usina eólica, vai haver perdas sonoras. Vocês já se perguntaram por que esses cataventos ficam sempre em lugares abertos? Eu não sei se vocês já visitaram um, eu nunca visitei, né? Só que eu sei que sempre são em lugares abertos. Mas por quê? Porque eles são extremamente barulhentos. Então quem mora aqui próximo a essa região sofre bastante com barulho. Vocês viram no segundo ano em ondulatória que o som ela é uma onda do tipo mecânica longitudinal que transporta energia, não é? Essa energia também é uma forma de perda, né? Então o gerador ele vai ter a sua atenção, só que essa energia vai ser perdida também em forma de som, tá bom? E aqui nós temos dois exemplos de gerador. No caso aqui, um circuito de gerador ideal e um circuito de gerador real. O gerador ideal é aquele que não há perda de energia dentro dele, ou seja, isso não existe, isso só acontece nas questões para simplificar os cálculos, certo? E o gerador real, que de fato a gente vê. A principal diferença aqui que a gente vê é que nós temos aqui no gerador real uma resistência, essa resistência é simbólica. Isso quer dizer que há perdas dentro dele, tá bom? Geradores do tipo reais. Bom, como já falei para vocês,
são do tipo em que tem resistência interna não nula, ou seja, sempre vai ter uma resistência interna. Como é que é o esquema elétrico desse gerador? É dessa maneira aqui, ó. O que é esse Ezinho bem aqui? Ele é chamado de força eletromotriz, que de fato não é uma força, mas sim uma tensão elétrica que ele gera nos seus polos, certo? Por exemplo, aqui na pilha elétrica. Se vocês pegarem o controle remoto de vocês e abrirem, vocês vão ver algumas pilhas dentro, né? Uma ou duas pilhas. Se vocês olharem a voltagem, vai estar ali 1,5 volts. Esse 1,5 volts é a força eletromotriz da pilha, é o que ela produz dentro dela, é a tensão que ela produz dentro dela. Só que quando ela é colocada no controle remoto, essa tensão já não vai ser mais 1,5 volts, vai ser um pouco menos. Por quê? Porque quando ela passa a funcionar no circuito, vai existir perdas, a pilha ela vai esquentar, mesmo que minimamente. Os fios condutores eles vão esquentar também. Então essa tensão elétrica que ela produz não vai ser a tensão elétrica fornecida para o nosso circuito elétrico. Então a gente tem, por exemplo, aqui um esquema simples, né, de gerador real. Nós temos a energia que não é elétrica, passa pelo nosso gerador e é transformada em energia elétrica, mais as perdas. Bom, agora nós vamos ver a questão do cálculo de como funciona, de como nós conseguimos calcular essa tensão que de fato é fornecida para o nosso circuito elétrico. Vai ser da seguinte maneira: a nossa tensão, que é a tensão fornecida para o circuito, vai ser igual à força eletromotriz, que é o que ela produz, menos a resistência interna dela, vezes a corrente que passa por dentro desse gerador. Então vocês podem pensar da seguinte maneira: U, que é a tensão útil, é o quanto a bateria fornece para o nosso circuito. O E, é a força eletromotriz, é o quanto ela produz dentro dela, que é maior, vai ser sempre maior do que ela fornece. O R é a resistência interna do nosso gerador, é o quanto ela gasta dentro dela mesma, a resistência que ela tem dentro dela, que vai representar as perdas de energia dentro dela própria. E a corrente elétrica, né, gente? Então, por exemplo, aqui nós temos novamente um circuito simples, pilha e lâmpada, que está representando o resistor. E aqui vocês conseguem ver a lâmpada brilhando, só que a tensão dentro da pilha, que a pilha vai produzir dentro dela mesma, a força eletromotriz, vai ser uma. Agora, a tensão útil vai ser menor. A tensão que ela vai dar para o nosso circuito vai ser menor, tá bom? E para finalizar essa parte, nós temos a curva característica dos geradores, que é o gráfico que relaciona a nossa tensão útil com a corrente elétrica. O gráfico ele mostra duas medidas particulares, que é a força eletromotriz, como vocês podem ver aqui, e a corrente CC, ICC, que é o mesmo que corrente curto-circuito. A força eletromotriz ela mede o máximo potencial elétrico que o gerador é capaz de produzir, e a corrente de curto-circuito mede a máxima corrente elétrica que pode ser produzida pelo gerador. Certo, gente? Então, observem aqui. À medida que a corrente curto-circuito aumenta ao longo do tempo, aqui, ó, como eu estou mostrando no laser para vocês, a nossa tensão ela vai ser sempre menor. Por exemplo, nesse ponto aqui, a corrente é um pouquinho maior. Se eu for botar lá em cima e bater lá na reta e voltar, nós temos a tensão útil menor do que a nossa força eletromotriz. Agora, se eu pegar bem aqui nesse ponto, for lá bater na reta e voltar, a tensão útil também vai ser menor ainda. Ou seja, quanto maior a corrente, menor vai ser a nossa tensão útil dentro do sistema. E quando é que eu vou ter uma corrente máxima, professor? É quando eu não tiver nenhuma resistência no meu fio condutor. Eu vou pegar bem aqui um sistema de gerador, ligar os dois polos do meu gerador por um único fio condutor. Esse fio vai ter uma resistência nula, e aí eu vou ver um aumento de corrente máxima, que é calculado pela simples fórmula: a força eletromotriz do meu gerador dividido pela resistência interna dele. Simples assim.
Agora, pessoal, vamos fazer algumas questões. Prestem bastante atenção, que vai ser de grande utilidade para vocês no simulado, tá bom? Primeira questão diz o quê? Sobre geradores elétricos é correto afirmar. Letra A. Os geradores elétricos são dispositivos que transformam qualquer tipo de energia em energia elétrica e são os responsáveis por fornecê-la e mantê-la. Será que está correto? Letra B. Os geradores só podem ser de corrente contínua, como as pilhas e baterias. É isso? Letra C. Os geradores só podem ser de corrente alternada, que é a energia fornecida pelas empresas de eletricidade. E letra D. Os geradores não podem ser associados. Gente, como a gente viu, né, no primeiro slide, a resposta correta é a letra A. Eles transformam as energias em energia elétrica. Segunda questão, pessoal. Considere um gerador que é capaz de gerar uma força eletromotriz, que é chamada de FEM, de 48 volts e tem resistência interna de 1 volt. A corrente produzida por esse gerador é de 3 amperes. Calcule a diferença de potencial fornecida pelo gerador. Nós temos aqui as letras. Bom, pessoal, é bem simples. Basta nós pegarmos os dados da questão, evidenciarmos bem aqui a força eletromotriz igual a 48 volts, a resistência 1 ohm e a corrente 3 amperes. Colocamos a nossa fórmula que nós acabamos de aprender para calcular essa tensão útil do sistema. Tensão é igual a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Nós vamos agora apenas colocar os valores dentro da equação. Tensão é igual a 48 menos 1 vezes 3. Menos 1 vezes 3, nós calculamos a primeira multiplicação, né? Então fica menos 3. E a tensão útil, que é a resposta da nossa questão, vai ser 48 menos 3, que é igual a 45 volts. E a resposta correta é a letra D. Terceira questão, pessoal. Tem-se um gerador de FEM igual a 12 volts e resistência interna de 2 ohms. Determine a DTP em seus terminais para que a corrente que atravessa tenha intensidade de 2 amperes. Olha, a questão é muito parecida com a questão anterior, né? Nós temos os nossos dados. Força eletromotriz é 12, a resistência interna é 2 ohms e a corrente 2 amperes. Vamos utilizar novamente a nossa formulinha para conseguir a tensão útil e substituir os valores da questão, né? A tensão vai ser 12 menos 2 vezes 2, então nós vamos calcular primeiro a multiplicação, né? Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Aí fica 12 menos 4, a tensão é igual a 8 volts. Letra C. Quarta questão. Um determinado gerador que possui FEM de 2 volts e resistência interna 0,5 ohms está associado em série a uma pequena lâmpada de resistência 2 ohms. Determine a tensão elétrica existente entre os terminais do gerador. Nós temos as letras. Novamente, pessoal, vamos colocar os nossos dados. Primeiro, a gente tem o seguinte, ele não deu a corrente elétrica, ele deu a tensão gerada, que é a força eletromotriz, deu a resistência interna do nosso gerador e deu a resistência da lâmpada. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar a nossa equação, só que ela vai ter uma pequena modificação. A tensão, lá pela primeira lei de Ohm, vocês sabem que é a resistência vezes a corrente. Então, vamos colocar dessa maneira na equação. O Rzão que eu coloquei, o R maiúsculo, vai ser a resistência da nossa lâmpada. O Rzinho minúsculo é a resistência interna do gerador. Basta nós substituirmos os valores que nós temos. Então fica 2 vezes I igual a 2 menos 0,5 vezes I. Com isso nós temos o seguinte, nós passamos o menos 0,5 para o primeiro membro da equação e nós temos o seguinte, 2i mais 0,5i igual a 2, que dá 2,5i igual a 2. Nós isolamos o I, que é a corrente elétrica, que vai ser agora uma divisão. 2 dividido por 2,5
E com isso nós achamos 0,8 amperes. Não terminamos ainda a questão. Agora nós vamos colocar essa corrente que nós encontramos para determinar a tensão que existe nos terminais do gerador. Tensão é igual a R vezes I. A resistência da nossa lâmpada é 2. A corrente que nós achamos é 8. E com isso nós temos a resposta de 1,6 volts, que é a letra C. Com isso, pessoal, nós terminamos a nossa revisão. Treinem mais questões e em breve nós nos falamos. Até mais!